Boa noite. Queremos agradecer mais uma vez a atenção de todos. Te convido a estar sempre conosco, assistindo nossos vídeos, compartilhando e curtindo e levando informações às demais pessoas para que aqueles que estão um pouco desinteirados de alguns fatos que têm acontecido recentemente e sempre está acontecendo no mundo, estamos aqui sempre debatendo, levando informações e a sua participação é indispensável. Compartilhe lá, digite alguma coisa, fale, reclame, sugestione. A sua participação, o seu ponto de vista é indispensável. Neste momento entraremos na contextualização de um mundo global. Ressurgiu agora recentemente o BRICS. O BRICS que surgiu em 2001 e que não teve muito sucesso, mas agora ressurge com muita força. Dentro desse contexto de globalização, o BRICS ele vem como um dos braços da globalização para entrar aí na guerra aí como um braço da nova ordem mundial. Seria essa um dos braços ou uma nova ordem mundial? Olá a todos. Eu Jailson, olá a você, meu telespectador. Começando com o gancho, depois os meus colegas vão necessariamente continuar, mas começando com esse gancho, olha, é normal países se unirem para comercializarem, países se unirem para, vamos dizer assim, para tratar alguns acordos econômicos. No entanto, o que temos aí não é simplesmente uma comercialização de alguns países. Na verdade, nós temos países ditadores se unindo para ter um pouco mais de força, um pouco mais de poder e, através disso, poder controlar bem a sua população. A China, por exemplo, controla necessariamente muito bem, incluindo ela até proíbe alguns cristãos de exercitarem a sua fé. E não só isso, eles têm também essa ideia, que é uma ideia cristã disseminada, de globalismo, que é o quê? Esse ideário de começar a ganhar força, a expandir e necessariamente começar a, de novo, colonizar e mandar em outros países. Então, aparentemente, esse BRICS começa, vamos dizer assim, com moldes de globalização, questões econômicas, mas no fundo não tem apenas e só isso. Eles têm uma ideia de controle feroz, eles têm uma ideia de controle da população que chega a ser satânica. Então, assim, isso não é, vamos dizer assim, algo extremamente bom. Nações estão se unindo para apenas comercializar. Existem outros fatores por trás. E controlar a vida de cada cidadão é um desses fatores. Meus amigos podem continuar. Seria assim, rapidinho. Com o BRICS, né, ele tem a sigla dos países participantes. O B, que vem do Brasil. O R da Rússia. Da Índia, a Índia que é um país realmente bem populoso e também bem significativo no mundo econômico e produtivo. Interessante que o Brasil ele entra com as suas riquezas e como um campo para ser minado, na verdade. E a Rússia também, como um país, apesar de ser grande, gigantesco, entra aí também como um sugador, né? Ou seja, o BRICS pode também ser uma das formas disfarçadas do nosso país cada dia mais ser minado. E o interessante, eu não vou abordar outra pergunta, mas eu quero só sugestionar que é interessante que o Brasil ele surge aí como um dos aqueles que vem favorecer os países quebrados, onde nós estamos precisando ainda mais crescer e o país cada dia mais afunda. Mas o professor Dinaldo, ele continua aí o raciocínio? Partindo da premissa dessa conjuntura desses países que se unem em relação, e especificamente o BRICS, que é uma suborganização da ordem mundial, essa organização conjunta tem que partir do pressuposto, em destaque a princípio o quê? Que, por exemplo, uma economia como o Brasil, de fato o Brasil tem uma economia pujante, no entanto ela pode ser de certo modo mal administrada. E se destacar num cenário internacional, como se fosse uma das economias que fosse decolar o restante da participação conjunta do bloco, isso é um pouco, até então, questionável, partindo do pressuposto de que
de que se o Brasil é um país que depreda a própria economia, é um país que arrecada demais e gasta demais, além de fazer investimentos totalmente anormais a países que estão em umas situações comprometidas economicamente, socialmente, eticamente, judicialmente, o Brasil, como participante do BRICS, ele primeiro tinha que se salvar para tentar, pelo menos, sugestionar uma salvação a uma questão global. Então, partindo da início de que o Brasil já é um país problematicamente interno, cheio de seus problemas interiores, que ele consegue minar as questões do desenvolvimento econômico em relação ao liberalismo econômico. Por quê? Porque se é um país que quer o desenvolvimento, se cresce exatamente com o desenvolvimento e com a liberdade das relações internacionais em termos de diplomacia da globalização, sem as intervenções do globalismo. E se o país Brasil é um dos países do BRICS e, ao mesmo tempo, é um país que ele consegue expandir taxas, tarifas, impostos, aumento de arrecadação, isso é o contrário do crescimento da nação. Isso é uma oposição ao crescimento de todo o empreendedorismo interno e o crescimento de barreiras que são criadas para facilitar ou para obstruir a questão do comércio internacional em relação aos investidores internacionais, em relação às grandes empresas multinacionais que, através das barreiras criadas pelo próprio Brasil, ela danifica, sim, a questão do liberalismo econômico e da liberdade em favor do consumidor. Um outro ponto em questão, que poderia também ressaltar em questão do Brasil, é que, fazendo parte do BRICS, o próprio Brasil tem uma política protecionista. Então, se ele tem uma política protecionista, ele não tem uma política a favor da internacionalização do comércio. Ele tem uma política a favor, principalmente na gestão atual, já que o Brasil é um país protecionista e é um país protetor de todas as empresas, protetor de todas as questões que regem as questões privadas internamente, com suas políticas domésticas prejudicativas aos cidadãos e ao consumidor brasileiro. Tendo essa visão mais ampla de um globalismo, encabeçado no bloco Brasil, o Brasil já se começa mal em uma questão externa, quando internamente ele tem uma posição de depredação econômica. Professor Josivan. Eu tenho uma visão completamente diferente, porque devido a umas pesquisas que foram feitas nos anos 2000 para cá, tudo anda, é uma agenda, tudo tem um ponto principal que eles querem chegar, que é a moeda digital. A moeda em espécie, eu posso guardar ela em qualquer local que eu queira guardar. Se eu tiver, eu posso guardar. Então, vai chegar um momento, isso já foi anunciado desde os anos 2000, que o mundo ia passar por uma reforma a ponto de não existir mais o dinheiro. E é justamente essa a proposta da Agenda 2030, que, segundo eles, até 2000, eles queriam para agora 2024, final de 2024, não ter mais o dinheiro em espécie. E isso, a população brasileira, e seja lá do mundo lá fora, eles vão implementar dessa forma. Para o Brasil já temos o PIX. E você observar, a comunidade do PIX para nós é satisfatória. Você não corre o risco de ser roubado, assim. Até então, agora, não tem tanto registro de assalto ao Pix. Mas você está só com o celular, você viaja, você faz as suas compras, você paga ali só com o número na tela do celular. Antes é diferente, mas porém, você tendo em espécie, você tem propriedade daquilo que é seu. Digamos que eu tenha aí uns 10, 30, 40, 100 mil reais na conta, só o número na tela do computador. O que me garante que a hora que eu quiser usufruir daquele dinheiro, eu posso. Até quando isso vai ser permitido a mim? Eu fico pensando, porque eles sempre ficam anunciando sobre um reset. E quem não precisa ter um conhecimento técnico de computação para entender o que é um reset. Reset é você apagar todo o sistema e restabelecer um novo sistema. Então, quando eles falam que vai resetar o mundo, que essa é uma proposta da Agenda 2030, eles irão resetar. Então, o mundo precisa passar pelo reset. Quem me garante que eu vou ter posse dessa propriedade que é minha? Então, isso já está bem demonstrado para todo mundo, não precisa ser estudioso para perceber a artimanha que eles estão promovendo, que é justamente
tirar tudo que a humanidade tem. No momento que eles tiram a espécie, dinheiro, moeda, espécie, que você pode guardar em qualquer canto, e você confia, porque o que a gente está depositando aos pés dessas pessoas, que aparentemente eles estão trabalhando em favor da população, a favor de nós, é a confiança total, de que ele administra tudo que nós temos. Por exemplo, aí você tem uma conta aí, você vai tirar um dinheiro no banco, antes você ia tirar, tinha que agendar. Passou de 5 mil, você tinha que agendar. Hoje, com o Pix, já é diferente. Houve uma melhora. Você pode fazer transferência acerca lá de quanto for. É só você liberar. Então, isso faz parte de uma agenda, como eu já falei, em 2024 era para ter terminado terminar esse tipo de dinheiro de espécie e ficar só o dinheiro digital. A gente, nós, pessoas mortais, simples, a gente achamos que isso é bom para nós. Como o Eduardo já falou, a gente é porque a gente estamos adormecidos, a gente não estamos percebendo o verdadeiro, o que está sendo preparado verdadeiramente para a população, que não é nada de bom. O objetivo é punir, é dominar, é tirar a liberdade de todos os cidadãos, seja ele brasileiro, e lá como existe esse conjunto, esse acordo entre eles, e lá nos países deles. Por exemplo, você vê a Coreia do Norte com a Coreia do Sul, existe relato de pessoas que fogem da Coreia do Norte para a Coreia do Sul. Por quê? As pessoas não sabem por que isso. Antigamente, quando a Alemanha era dividida, tinha o Muro de Berlim, ninguém saía da Alemanha ocidental para que era oriental. governado pelos Estados Unidos, para ir para oriental, que era governado pela Rússia. Ninguém pulava o muro. As pessoas eram mortas por pular o muro da oriental para a ocidental. Então, por que não existe relato de pessoas que vinham ao contrário? Por que não existe relato de pessoas que estão fugindo da Coreia do Norte? E outra, quando você fala esses assuntos, porque a mídia... de Cuba para Miami, só sai de Cuba para Miami. Ou até mesmo, ninguém vem dos Estados Unidos para Cuba. Ou até mesmo, ninguém sai dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Canadá, para residir no Brasil, para residir na Rússia, para residir na China. Não, sai brasileiro para os Estados Unidos, brasileiro para o Canadá. Mas por que o brasileiro também, já que sai para os Estados Unidos e sai para o Canadá, não sai para Cuba também? Porque é mais pior do que o próprio Brasil. Então você pode perceber que esses caras quebraram os países dele, que é a mesma linha de pensamento, a mesma ideologia. Você é tão tal que teve um ditador um tempo desse aí que veio visitar o Brasil e foi bem acolhido, tapete para ele passar por cima, e com toda aquela honraria, exército dando continência a um cara Nicolás Maduro, que desgraçou seu país. As pessoas estão passando fome. E as pessoas não conseguem ver isso. Então, essa nova moeda, que vai entrar em vigor, não é nada mais, nada menos uma arapuca para prender as pessoas. Principalmente nós que não temos autonomia para fazer o que queremos daquilo que nos pertence. Toda a nossa riqueza, toda a nossa propriedade que temos, propriedade seja lá de liberdade de expressão, seja lá do que for, estão na mão dele. Então isso é mais uma arapuca para poder, a cada dia, oprimir mais a população, a população brasileira, no caso. Dentro dessa contextualização que nós estamos tratando nesta noite, nós olhamos para a América do Sul, nós vimos que houve uma união para a formação do Mercosul, o qual não houve tanto sucesso, né? Em alguns países da América do Sul não deseja participar devido a alguns viés ideológicos que, tipo, o Uruguai ele não deseja participar porque é totalmente descontextualizado do seu ponto de vista ideológico. O Mercosul não teve tanto sucesso, mas aí está aí o Brasil tentando alavancar na América do Sul para levar as demais nações. E nós olhamos para o continente europeu, nós vimos o surgimento da União Europeia, que aí vem com o euro, com um valor significativo. E, além disso aí, nós já sabemos que o dólar ele é a moeda universal que vincula todos os demais países, é a moeda que está aí, que se sobressai. Seria o ressurgimento do BRICS, também com esse novo bloco mundial, como um braço da nova ordem mundial, que está aí levantando os blocos, né? Uma suborganização. Uma suborganização, né? Cada um se levantando com determinados objetivos mais econômicos, mas aí por trás outros. Seria um cumprimento apocalíptico para a formação
da única moeda, ou seja, a preparação de blocos e regiões para formar a única moeda mundial? Seria isso aquilo que algumas pessoas falam de um cumprimento apocalíptico? Seria esse um preparo para um grande líder mundial? Seria isso aí realmente aquilo que alguns abordam, um cumprimento bíblico? No meu ponto de vista, eu creio que sim. Preparando a população já para esse evento. Porque quando se institui uma moeda única em determinado lugar, né, grupo, blocos de países, em outro, então já está, vamos dizer, adestrando, seria a palavra, adestrando a população para receber esse novo conceito, essa nova ordem mundial e não questionar. Um exemplo, o Pix, muito falado, maravilha, mas já acostumando as pessoas a andarem sem o dinheiro. Ou seja, como o Pix é como se fosse uma moeda única. Como você falou, baixa o número do celular, CPF. Aqui no Brasil, né? Aqui no tem Brasil. países que não utilizam esse Aqui no no Brasil. E o QR Code, alguma coisa. Aí você vai lá no Banco Central do Brasil, aí está lá, até as suas chave Pix estão lá, guardadas. Eles sabem tudo, tudo registrado. Então, tudo que nós temos hoje é registrado, financeiro, bancário. Aí eu pergunto, por que essa questão de CPF na nota? É para você ganhar prêmio, para trocar por dinheiro? Não. É para incentivar que os comerciantes paguem impostos. Não, é simplesmente um meio de fiscalização, assim como de ter o controle sobre o comércio. Assim são esses blocos, o Mercosul, o BRICS, a União Europeia. Vamos dizer que fosse sub-regiões ou fosse braços da nova ordem mundial, que está criando células, mas correto, achei a palavra, células em cada ponto, em cada continente, para depois formar um único governo, com uma única moeda. Eu tenho uma visão assim, até então cética, bem desconfiante dessa questão, dessa possibilidade de surgir um único governo. Até porque em relação a princípio, com relação à unidade monetária, por exemplo, uma moeda única, eu acho que seria mais viável se esses blocos tivessem como perspectiva centralizar a moeda dólar. Porque na perspectiva de criar uma nova moeda para centralizar-se, ou com ela você expandir um controle internacional, isso é uma questão quase inviável. Por quê? Porque qualquer dólar que surgir, ou qualquer moeda que surja como oposição a derrubar o dólar e com aquela ideologização que é a questão de esses blocos, ele tem como argumentação a questão de combater os Estados Unidos por causa da justificativa do imperialismo. Então, se você fosse pegar como possibilidade o dólar, até que haveria uma possibilidade de acreditar que haveria sim uma moeda única, se partindo do pressuposto que fosse o dólar. Sobretudo, como não é um dólar, mas uma moeda nova a ser criada, e criada por um desses países, que não são países que têm um porte, nem a robustez, nem do poder do dólar, que além de ser uma moeda supervalorizada, é uma moeda reserva. O dólar não só é uma unidade monetária, o dólar é um bem, de modo que você usa outras unidades monetárias para comprá-lo. Então, partindo desse princípio, você consegue, por exemplo, achar essas regras muito falhas de unidade de blocos. E porque todos os blocos que são montados universalmente, eles são montados com um princípio de uma organização que é uma organização atrasada por uma via de um socialismo, e com um socialismo coercitivo, ou seja, um socialismo pela força. Então, cada subunidade dessa que é criada, seja o Mercosul, seja a União Europeia, seja o BRICS, cada unidade dessa que é criada, ou célula que seja criada, enfim, globalmente, ela se desmancha e se dissolve. Por quê? Porque os atritos que há entre elas não conseguem levantar um entre eles que possa governar sobre esses próprios grupos de uma forma mais ampla. Ainda endossando exatamente tudo que o nosso professor Ednaldo falou, quando você põe uma China
e uma Rússia. Ó, só detalhando o que o professor Ednaldo falou. Quando você põe uma China e uma Rússia junto em um bloco, ambas ou uma das duas querem necessariamente serem, vamos dizer assim, a líder, a cabeça e dar as ordens. A China jamais dobra joelho para absolutamente ninguém. A Rússia tem esse mesmo ego. Aí você põe duas dessas, vamos dizer assim, potências orgulhosas, nenhuma vai querer se curvar para a outra. E isso, em um grupo assim, que preza o globalismo e preza que alguém vai ter que mandar geral, vai causar problemas. E outra coisa, Eduardo, colocando mais para frente o seu pensamento, essa linha de raciocínio, com essa questão assim, essa visão um pouco apocalíptica, geopolítica, uma outra questão é, vai acontecer com a China uma implosão econômica. A China vai quebrar. Isso é uma questão de uma visão até, às vezes, para o momento chinês, dessa expansão chinesa comercial, essa dominação, que de modo está em competição com os Estados Unidos, e até alguns já julgam que ela está até à frente dos Estados Unidos, porque já foi feita uma avaliação que até em 2060 a China não vai ter o potencial econômico nem bélico dos Estados Unidos. 2060. Aí está em 2000. Olha só que hiato. Ou seja, futuramente a China ainda não vai ser isso, porque a China vai acontecer com ela o que aconteceu com os Estados Unidos em 2008. Vai acontecer uma implosão chinesa. E a China, economicamente, a China é parte do BRICS. Outra questão, a Rússia, com seu programa eurasiano, que ele nunca vai ser posto em prática. Ele é apenas teorizado, ele é apenas fundamentado e, teoricamente, é discutido nas principais universidades russas. Uma pergunta, conclusão. Então, de acordo com esse seu pensamento e essa sua explanação dessa informação que você passou para nós, você não acredita que seja possível de que essa moeda venha a existir de modo geral? Eu penso na perspectiva de que, se pegasse uma moeda existente, que é uma moeda internacionalmente comerciável, negociável, que é o dólar, poderia ser possível. E que há um credo no dólar. Só que então, é o seguinte... pelo mundo ele é negociável. As pessoas confiam nele. De modo que a própria China é uma grande compradora de dólar. Só que é o seguinte, vocês estão... Eu acredito assim que vocês talvez não tenham observado com mais detalhe. Sim. Veja só. Digamos que eu tenho a mesma forma de pagamento que tem no Brasil, que é o Pix, tem nos Estados Unidos. Não precisa mudar o dólar. Só para exercício de raciocínio. E vamos lá para a Europa, onde usa bastante euro, e que não precisa mudar o euro, mas que usa só o sistema Pix. Ou seja... Não, peraí, você está falando de moeda ou de programa? Esse é que é o problema. Não é que eles estão falando de moeda. Ele traz a informação moeda para trazer na mente do ser humano dinheiro. Mas não é isso. É só um sistema monetário. Não tem nada a ver de dinheiro, não tem nada a ver de espécie. Sim, mas o sistema monetário tem que ter uma nomenclatura. Ele será se não é dólar, é o quê? Não, pode ser. Eu estou dando um exemplo. Pode ser, o Pix não é real. Não, você tem que. O Pix é uma forma de transição de dinheiro. De real. Eu posso ter o mesmo sistema Pix nos Estados Unidos com dólar. Eu posso ter o mesmo sistema no euro nesse com caso, Pix. Van, veja, essas moedas continuam com as suas autonomias em si mesmo. É só o sistema de tirar a posse literal da mão das pessoas. E está justamente num computador onde eles podem fazer o que eles querem. Esse é o objetivo. Agora deixa eu concluir aqui um rapidão. Veja só. Por que isso vai acontecer? Porque isso já teve um ensaio. Aquele vírus que foi lançado aí, aquilo foi um ensaio. Quer ver uma coisa? Digamos que você morava nos Estados Unidos, esse morava lá, onde é que usa o euro? Aqui na Argentina? Usa euro também? Não, Argentina não. Né? Portugal, Espanha. Pronto, você está lá em Portugal usando o euro, esse aqui está nos Estados Unidos, e eu estou no Brasil. O euro, quando você ia para a loja, o que era que você tinha que levar para poder gastar o seu euro? Na pandemia. O cartão? Não. Assim? Era exigido algo, para você poder comprar. O cartão de vacina? Não era exigida a máscara. Não é nada. A máscara era exigida por você em Portugal para você usar o seu euro para comprar uma garrafa d'água. Você nos Estados Unidos para usar o seu dólar. Mas teve uma obrigação de usar o quê? Uma máscara. Aqui no Brasil, da mesma forma, para eu gastar o meu real. Só que o seguinte é esse. Isso é o que ele quer. É fazer um sistema
de uma forma que não precise mais você ter o dinheiro, não importa se lá vai continuar sendo dólar, é que ele não está preocupado com essa questão de economia, de exportação. Isso aí para ele é insignificante, é irrelevante. O objetivo principal é tirar da mão da população aquilo que ele deveria ter de poder, que é seu, deixar tudo na mão dele, porque praticamente já está dessa forma. Mas a partir do momento, Van, que surgiu o Banco Central e surgiu a Casa da Moeda para imprimir dinheiro, tem que lembrar de uma coisa, isso quer dizer que todo o dinheiro nunca teve mais na mão do cidadão, ou seja, a questão dos blocos e a questão dessa internacionalização da ideia central de uma moeda, ele pode ser visto que a destruição do poder do dólar é a via que integra todos esses blocos. Nós temos 5 minutos e a gente pode ser que fique em torno disso aqui rodando. Mas veja só uma coisinha que eu vou falar, esse comentário aqui, vou me retirar assim, digamos, me calar e esperar e ouvir vocês. Em Apocalipse, capítulo 13, tem uns versículos na Bíblia, e eu acredito muito na Bíblia, que diz assim, o dinheiro serve para quê? Comprar. Negociar. Né? Pronto. Aí está lá. Você acredita que o que está escrito ali no Apocalipse é local ou é mundial? Eu acredito que é mundial. Aí está escrito lá, ninguém compra, ninguém vende, ninguém negocia se não tiver um sinal. Eu não sei o que é esse sinal. Não me pergunto que eu não sei. Já bati cabeça procurando, não encontro. Ou um sinal, e ele diz que é ou nome ou número de uma besta, que essa besta, vocês sabem que refere-se a um governo. Na mão direita ou na testa. Ninguém compra. Veja o tipo de moeda. Qual é a moeda que está lá operando nesse momento? De acordo com esse relato bíblico. Um sinal, um nome ou um número. Está entendendo o que eu quero dizer? Então é justamente isso aí. Então está tudo andando justamente para isso aí. Só que Deus que conhece, tem a onisciência, sabe todas as coisas, mandou os homens daquela época, escreva aí que vai chegar um tempo na história que vai ser dessa forma. As pessoas vão precisar de uma marca na mão e quem não tiver vai passar necessidade. E muitas pessoas vão passar essa necessidade, porque nem todo mundo irá aceitar esse tipo de moeda. Está entendendo como é que é? Então agora eu me retiro e deixo vocês comentarem aí. Entendemos assim que o BRICS ressurge como um braço, pode ser um braço da nova ordem mundial. Quando a gente fala nova ordem mundial, significa que já existe uma ordem. Então essa ordem, ela é imperativa, mas que outros países que não aceitam esse imperialismo. Então ressurge o BRICS como uma nova ordem mundial. Desacelera ele, de certo modo. Desacelera. E que pode também, que é uma coisa que a gente está aguardando, é uma coisa que está surgindo e a gente não pode definir, mas aí, digamos assim, sejam tijolos desse governo global, que aí ressurge a moeda do BRICS. Muitos países têm aderido ao BRICS, né, que são países emergentes. E aí também temos o dólar, que é o intercâmbio de maior poder. E aí pode ser que seja esses tijolos, esses blocos globais, que aí contribuam realmente para uma moeda, para um intercâmbio único. E é interessante que nós olhamos para o Brasil, que o Brasil ele já tem um projeto pelo Banco Central que já ressurgiu, e aí nós temos o DREX, que agora a nossa moeda, o real, deixará de alguns tempos deixar de ser espécie, você palpável, você dobrar, guardar na sua carteira, e agora você vai ter uma moeda digital. E isso aí muitos ficarão um pouco aterrorizados, dizendo, será que o meu dinheiro vai ter garantia de estar lá na minha conta? Mais uma pergunta em relação à moeda e o real. Por exemplo, o fato de você não ter mais, ou seja, o fato de você ter a moeda em espécie, em casa, seja quantos mil for, ou quantos milhões forem, e ao mesmo tempo você ter um valor, por exemplo, 1 milhão você tem em sua mão, e 1 milhão você tem na conta. Você acha que o fato de não estar na conta não quer dizer que esse dinheiro ele é rastreado pelo banco, não? Essas notas saíram de lá. Eles não perderam os dados da saída. Ele existe em algum lugar. A gente tem essa besteirice da moeda em si, achando que a célula, porque está na mão das pessoas, ela está fora dos dados computados da entidade bancária. E não está. Ela existe do mesmo jeito. Só que as suas negociações particulares, pessoais, elas não são rastreadas. Por exemplo, você pode comprar determinado produto que você não intercambia por meios de entidades nem de sistema, e por isso você não consegue cair nem na receita. Ou seja, você dribla o sistema, dribla a receita, pelo fato de fazer essas transições em célula. Porque, aí eu vou ter que fazer uma pergunta. Eu disse que não ia falar mais, mas aí eu tenho que fazer a pergunta. E por que as pessoas têm que declarar os seus bens? Se ele soubesse,
Não havia uma necessidade de que as pessoas declarem aquilo que Não, possuem. ele... Veja só, então se há um momento, por exemplo, eu fui candidato a vereador um tempo e eu tive que declarar Certo, na Receita certo. o que eu tinha. Certo. Por quê? Porque se eu vier adquirir alguns bens, depois, se eu caso chegasse a ganhar e adquirisse alguns bens, e eu começasse a me suceder bem na sociedade, as pessoas começassem a ver que eu Certo. estava enricando, então logo eles iriam perceber ou tentar descobrir a causa daquela riqueza. Se era um dinheiro lícito ou se era de corrupção. Então, se ele tivesse todo esse rastreio de sair, ele não precisava fazer Mas essa exigência. a implicação da Agora, questão... eu estou entendendo o que você está falando. Eu estou entendendo sim, tranquilamente. Estou entendendo justamente o que você está falando. Só que essa questão que eu estou dizendo a você é como se ele não se preocupa com isso. Ele não tem preocupação com isso. O objetivo é simplesmente esse. É ter as pessoas na mão. Uma coisa é eu estar vestido com a camisa. Outra coisa é você estar com a minha camisa na sua mão. Eu tenho. Continua sendo minha, mas está na sua mão. Eu tenho uma camisa, é minha. Aí eu deixo ela na sua mão. É minha, mas está na sua mão. Outra coisa é eu estar vestido com ela. Então essa. Mas no fim de tudo, a gente tem que questão. chegar a uma conclusão de que esses Sei. blocos em si eles são pobres. Eles são ricos por causa daquilo que a gente não quer fazer. Recusa a fazer ou ter uma contribuição menos, que é imposto. É momento para Se isso. não existe imposto, os blocos são pobres. Claro, ele O não Estado está é rico, pobre. não. Ele administra o dinheiro do povo. supervisão da fiscalização, ou por exemplo, da Receita, é exatamente os meios possíveis de arrecadar para manter a existência estatal. É por isso que o Antes nosso de- país, ele está sendo regido por uma medida econômica totalmente bem Predatória. predatória, taxativa, porque a tendência cada dia mais que nós percebemos é o aumento dos impostos, ou seja, o superávit primário está lá embaixo, o déficit cada dia mais crescendo. Então, olhando para a sociedade, nós estamos, né, diante de um contexto mundial, tecnológico, onde as pessoas terão ou não terror desse surgimento dessas moedas. Ou seja, aí nós percebemos que o BRICS é um bloco que surgiu, que tem um objetivo global, e aí muitas pessoas estão aterrorizadas. Terá você medo ou você aceitaria de boa, como você passou a fazer o PIX, e aí passará a utilizar o DREX? Uma questão sobre os blocos. Eu lendo aqui na BBC que alguns especialistas denominavam que esses, com a entrada da Rússia na guerra da Ucrânia, né, enfrentando essa guerra, o bloco seria chamado de um bloco zumbi. Iria caminhar, mas sem rumo definido. No entanto, outros especialistas estão vendo que não. Mesmo com essa guerra, que já dura aí uns 8 meses, quase um ano ou mais, o bloco continua seguindo. E ainda querem a adição de mais países, como Arábia Saudita, Emirados Árabes, Argentina, né? Argentina é o Veja os países que se agregam aos blocos. Justamente. Aí, quer dizer, era para estar em decadência com essa guerra da Ucrânia, com a Rússia, que é um dos membros dito como fortes do BRICS. Mas, no entanto, o BRICS está caminhando ainda. Até quando, não sabemos. É porque, assim, muitas pessoas não percebem o seguinte, com relação a alguns especialistas aí, tá dizendo que seria um bloco zumbi. As pessoas não percebem quem é o líder da Rússia. O líder da Rússia foi um ex-agente da KGB. Então, assim, ele é extremamente inteligente, ele é extremamente estrategista. Então, assim, eu acredito o seguinte, como tem se mostrado que certos analistas não percebem e não encontram e não conseguem chegar perto de alguém que é extremamente estrategista, que era um ex-agente aí da KGB. Então, esses especialistas aí, sempre vão tentar e sempre vão errar. Porque eles não vão perceber bem o plano que tem o Vladimir Putin. Queremos agradecer a participação de todos, aqueles que estarão ouvindo. Para concluir esse bloco com a questão do BRICS, nós temos o seguinte: a maioria dos países que estão formando são países que estão fugindo dos embargos americanos.
Ou seja, eles na verdade querem burlar os acordos e por aí se entende. E queremos agradecer a todos com a palavra aqui, Anilson. Que Deus abençoe a todos. Quero agradecer e quero pedir a vocês que curtam, compartilhem, comentem e se inscrevam aí no nosso canal. Lembrando que a Academos Produções, né, Academos Consultoria está aí. É só entrar em contato com a Nilson que nós faremos consultorias em várias áreas: educação, música, comunicação e assim por diante. Certo. Só uma frase aqui do meu professor, que é para você: não parar, não precipitar e não retroceder. Se inscreva no canal, continue nos ajudando. Edinaldo. Eu quero dizer para você que a ideia principal, que é a ideia evocada de Von Mises, é desacelerar a agenda global. E esse desaceleramento é possível. Até porque, de certo modo, até um dia desse, tinha um presidente que tinha uma visão, uma perspectiva mais razoável em relação às questões internas do nosso país. E agora a gente estamos sendo representados pelo dos políticos ou de um dos presidentes mais atrapalhados que o país tem. E nenhum homem desse, só um bloco deficiente pode acreditar e fazer dele uma parte integrante do bloco. Beleza, muito bem, é isso aí. Pessoal, vocês pesquise assunto relacionado a esse tipo de tema, essas coisas de respeito à vida de vocês, para que quando isso começar a acontecer, não seja você pego de surpresa, entendeu?